Muitas histórias de fantasmas permanecem um mistério para sempre, mas no caso dessa história real, o diário de um antigo morador dessa casa mal assombrada finalmente revelou o motivo que assombrou durante anos a vida do casal que se mudou para aquela casa misteriosa. Daniel Mitchell finalmente se livrou do fantasma que estava assombrando sua casa, mas ele teve que pagar com sua própria vida para que sua esposa pudesse desfrutar de um pouco de paz naquela casa. Só que isso não aconteceu, pois logo depois dessa tragédia, a jovem Emily Mitchell não aguentou os curiosos, a imprensa e as investigações da polícia sobre os acontecimentos estranhos naquela casa que levaram ao crime que vitimou Daniel. A casa, que antes era um refúgio e a promessa de uma família feliz, se tornou o centro de um escândalo que a jovem viúva não podia suportar. Jornalistas de todo o estado de Vermont invadiram a pequena cidade de Pineville, buscando detalhes sobre o que aconteceu naquela casa e o que poderia ter levado a um assassinato tão terrível. O fato de uma presença paranormal ter cometido esse crime deixou os jornalistas ainda mais sedentos para contar cada detalhe desse mistério. Uma história realmente inacreditável e que foi apenas revelada por inteiro no diário de Walter Montgomery, um idoso de 76 anos que passou a infância naquela casa, mas que agora cumpre pena em um presídio federal. A polícia realizou uma investigação minuciosa, entrevistando testemunhas e coletando evidências, mas somente o diário de Walter Montgomery conseguiu solucionar o mistério daquela casa. Com o peso da tragédia e o alarde constante da mídia, a vida de Emily se tornou um pesadelo. Ela se fechou em sua casa, mas a sombra do passado continuava a pairar sobre ela. Os rumores e especulações na cidade a tornaram uma reclusa, esperando que a agitação diminuísse, mas isso parecia impossível. A pequena cidade de Pineville estava agora imersa em um turbilhão de curiosidade mórbida. Emily tomou uma decisão angustiante. Ela vendeu a casa que compartilhou com Daniel, deixando para trás as lembranças e o pesadelo que ela havia vivido. Emily partiu, buscando um novo começo onde pudesse tentar reconstruir sua vida e encontrar a paz que não existia mais em Pineville. Mas a publicação do diário de Walter Montgomery fez com que Emily voltasse aos holofotes. Walter morou naquela casa em Pineville durante toda sua infância e juventude. No seu diário, ele contou: "Minha família era bastante humilde. Nunca faltou nada em casa, mas também não sobrava. Fartura foi uma palavra que eu só conheci pelo dicionário. Eu passava o dia na escola e de tarde eu ajudava meu pai na sua pequena serralheria. Desde pequeno eu aprendi a mexer com madeira e com todos os tipos de ferramentas. Mas não era isso que eu tinha em mente para minha vida, não. Eu não queria continuar os negócios do meu pai aqui na cidade. A serralheria era pequena, não fazia muito lucro. Eu não via uma oportunidade de crescimento. Eu sonhava em sair daquela cidade, em alçar voos maiores. Walter Montgomery não tinha muitos brinquedos, além dos que o seu pai fazia para ele em peças de madeira. Um ioiô, alguns peões, um carrinho que as rodas giravam. Seus amigos mais abastados tinham brinquedos de metal na época. Quando ele tinha entre 8 e 10 anos, Walter começou a explorar a casa onde morava. Era uma casa grande, de madeira. Foi só depois que Walter ajudou seu pai a guardar algumas ferramentas no sótão que ele descobriu como funcionava o mecanismo que abria e fechava aquela passagem quase secreta. Ele contou em seu diário: "O sótão não era um lugar assustador. Muito pelo contrário, era um lugar que me atraía muito. Era o meu mundo particular. Ali eu passava horas todos os dias. Eu acabei me isolando até mesmo dos meus amigos. Eles tinham bicicletas, eu não. Por isso eu pegava alguns livros na biblioteca e ficava ali no sótão, viajando com a minha imaginação. Quando o livro acabava, eu ficava por ali mesmo, explorando cada centímetro daquele cômodo escondido. Tudo que ficava guardado ali, as memórias de família, fotos antigas, roupas velhas, todo tipo de tralha que meu pai guardava, ferramentas. Tinha também um lugar onde meu pai guardava o dinheiro da loja. Era uma peça de madeira que parecia uma parede, mas era na verdade um pequeno cômodo escondido. Conhecer esse lugar iria mudar a minha vida no futuro. Aquele sótão seria a origem dos eventos paranormais que acabaram com a tragédia que vitimou Daniel Mitchell. Ele, de apenas 33 anos, havia se casado recentemente com Emily, de 30.
eles logo encontraram aquela casa à venda na cidade de Pineville. Uma proposta de emprego havia atraído Daniel para a pequena cidade. Eles chegaram com seu Toyota e as chaves de sua casa nova. Daniel fez questão de entrar na casa carregando a esposa para trazer sorte. Os primeiros meses foram muito tranquilos e a vida parecia estar caminhando bem para eles, que já estavam pensando em ter filhos. O trabalho de Daniel pagava bem. Ele era um engenheiro e estava participando de um projeto de uma nova ponte na cidade. Emily estava trabalhando em uma escola local como professora do jardim de infância. As coisas começaram a mudar e o casal começou a ver a harmonia entre eles desmoronar quando as coisas começaram a sumir misteriosamente da casa, especialmente na cozinha. Daniel e Emily discutiam quase todas as manhãs, já na hora do café. A comida preparada na noite anterior sempre acabava. No começo, Daniel pensou que a esposa estava grávida e acordando de madrugada para fazer um lanchinho, mas Emily negou tudo. Ela mesma pensava que a culpa era de Daniel, que não queria admitir que estava se tornando um guloso. Não havia outra explicação. Os móveis mexidos, a comida que sumia. Um dos dois tinha que estar mentindo pro outro. Isso começou a pesar no casamento deles. Uma mentira tão irrelevante quanto essa dava espaço a mentiras maiores. Onde será que Daniel ia quando saía tarde para uma reunião de emergência? Será que Emily estava mesmo indo ao mercado todas as tardes depois das aulas? Se ela ia ao mercado, por que nunca tinha comida suficiente? As suspeitas só aumentavam a desconfiança entre eles. Mas uma pergunta continuava sem resposta. Quem estava pegando a comida de madrugada e mexendo nos móveis? Os dois tentaram permanecer acordados na esperança de pegar o parceiro no pulo, mas obviamente nenhum deles era o culpado por esse mistério. Uma noite, quando os dois estavam com o sono leve, apenas esperando que o outro se levantasse para acabar com a mentira, um barulho fez com que eles acordassem ao mesmo tempo. Daniel perguntou: "Você ouviu esse barulho também?" Emily estava muito assustada. "Eu ouvi. O que será que é? Um ladrão?" Ele afirmou: "Nessa cidade, não se tem notícia de um roubo desse tipo há muitos anos aqui. E mesmo assim eles só roubavam casas vazias. Será que não é algum bicho?" Emily ficou ainda mais apavorada. "Ai, será que são ratos?" Daniel achou que fazia sentido. Isso explicaria porque a comida anda sumindo. Mas não sei não, hein? Talvez seja um gato, porque um rato não consegue abrir a geladeira, né? Ele deve se esconder no sótão. Amanhã eu vou dar uma olhadinha. O barulho não voltou naquela noite e eles finalmente puderam dormir. Na manhã seguinte, eles acordaram com os ânimos renovados, apesar de comida ter sumido novamente durante a noite. Mas agora, eles não desconfiavam mais um do outro. Assim que voltasse do trabalho, Daniel iria até o sótão para tentar descobrir o ninho de ratos ou onde o gato estava morando. Daniel chegou em casa cansado, mas não pensou em adiar essa investigação. Ele chamou a esposa e pediu ajuda para pegar a escada que dava acesso ao sótão. Ele subiu com dificuldade e com a ajuda de uma lanterna. Era a primeira vez que ele estava ali. Ele sabia que havia um sótão e que algumas coisas dos antigos donos estavam ali ainda, mas ele não viu necessidade de se livrar delas e nem viu uma utilidade para guardar as suas coisas ali. Com a ajuda da lanterna, ele entrou no sótão da casa e começou a olhar por todos os cantos, andando com muito cuidado para não se machucar ou pisar em alguma coisa. Se tivessem ratos ou mesmo um gato por ali, certamente haveriam fezes, mas o cheiro do sótão era apenas de madeira velha, mofo e poeira. Depois de 20 minutos olhando cada canto de lá, Daniel desceu e disse que não encontrou nada, nem ninho de animais e nem nada normal. Emily ficou preocupada. Agora ela queria saber de onde veio o barulho que acordou o casal na noite anterior. Daniel garantiu: "Tem tanta coisa velha ali, madeira podre. Alguma estante deve ter quebrado, alguma coisa caiu no chão e fez esse barulho." Algumas noites se passaram e o casal acordou novamente com mais um barulho estranho. Dessa vez foi o barulho de descarga. Daniel pegou um taco de beisebol e foi até o banheiro, mas não havia nada lá. A descarga não havia sido acionada e tudo estava normal. Mas ele tinha ouvido o barulho e Emily também. Ela confirmou que não era coisa da cabeça dele. Não era possível que os dois estivessem enlouquecendo juntos. Mas o tempo foi passando e os dois acabaram se acostumando com a realidade daquela casa.
talvez ela fosse mal assombrada. Eles chegaram a perguntar para os moradores mais antigos da cidade sobre os antigos donos daquela casa, ou se havia acontecido algum crime bárbaro naquele local, antes de eles se mudarem. Mas nada de anormal parecia ter acontecido ali. Nenhuma história misteriosa, nada. Os anos foram passando e os dois nunca solucionaram o mistério e acabaram se acostumando com essa realidade. A casa parecia ser mal assombrada, mas além da comida que desaparecia e dos barulhos estranhos, nada mais assustador acontecia. Mas ao final de 3 anos, tudo mudou com a tragédia que vitimou Daniel e fez Emily se mudar de lá para outra cidade. A tragédia que revelou para o mundo o fantasma do sótão daquela casa. Walter Montgomery tinha deixado a pequena Pineville e sua casa há muitos anos. Ele tinha ido buscar a sorte em Burlington, a cidade mais populosa do estado de Vermont. Ainda jovem e cheio de sonhos, ele não encontrou a sorte que buscava. Ele sobreviveu fazendo trabalhos manuais que ninguém queria fazer. Os empregos fixos foram raros e nenhum muito bom. Ele não constituiu família e, pior, agora já com mais de 70 anos, se viu em situação de rua. Walter não conseguia mais trabalho suficiente para pagar o aluguel do seu pequeno quarto e não teve outra alternativa. Sobrevivendo de caridade e com a ajuda de um abrigo para pessoas sem moradia, ele conseguiu juntar um dinheiro disposto a voltar para sua cidade natal. Pineville era pequena e talvez ali ele conseguisse alugar um quarto, fazendo qualquer tipo de reparo e serviço em madeira que ele aprendeu com seu pai quando era pequeno. Ninguém reconheceu quando aquele senhor alto e magro, com cabelos brancos prateados e um rosto enrugado, marcado pela passagem do tempo, chegou na estação da cidade. Por trás dos óculos, aqueles olhos azuis gentis ficaram marejados ao ver aquela paisagem tão familiar. Era como uma viagem no tempo, mas o seu corpo cansado logo lembrou da sua realidade. Na sua mala velha, apenas roupas simples, como camisas de flanela e calças jeans. Walter tentou encontrar um lugar para ficar, uma pensão, mas nenhum lugar aceitou hospedar aquele forasteiro sem um pagamento adiantado. Sem ter para onde ir, ele resolveu passar pela casa onde viveu sua infância e juventude. A casa estava iluminada, na garagem havia um Toyota estacionado. Walter sabia que aqueles eram os novos donos da casa que ele morou há tantos anos. Foi então que ele teve uma lembrança surpreendente. O quarto secreto onde meu pai guardava o dinheiro da loja. Será que alguém descobriu aquele quarto? Já se passaram tantos anos. Mas se ninguém descobriu o segredo, eu posso tirar a sorte grande e conseguir algum dinheiro, ou até mesmo o suficiente para abrir uma serralheria na cidade. Quem diria que depois de tantos anos eu acabaria voltando para as minhas origens? Mas qualquer coisa é melhor do que passar um inverno na rua. Walter esperou que Emily e Daniel saíssem para o trabalho e entrou na casa. A casa que ele conhecia como a palma da sua mão. Ele só estava interessado no dinheiro de seu pai e não pretendia mexer em nada na casa. Mas ele já estava há mais de um dia sem comer nada e não resistiu ao passar pela cozinha. Ele pegou um pouco de frango cozido e alguns pães e devorou tudo. Mas sem tempo a perder, ele foi direto para o sótão depois disso e não teve nenhuma dificuldade em encontrar a entrada secreta para o quarto escondido. Ele estava muito esperançoso, já que o sótão parecia intocado há muitos anos. Tudo no mesmo lugar, até mesmo fotos velhas de sua família estavam em uma caixa. Ele pegou a caixa com a intenção de levar com ele essas memórias, mas antes, era a hora da verdade. Ele abriu a porta misteriosa e, para sua surpresa, não encontrou nada ali. Seu pai não havia deixado nenhum dinheiro esquecido. Walter olhou por todos os cantos, mas não encontrou nem mesmo $1 perdido. O quarto escondido era pequeno, mas tinha uma cama dobrável e um toalete. Uma conveniência que seu pai tinha instalado ali para que ele não tivesse que descer enquanto fazia a contabilidade da serralheria. Walter estava cansado e com frio. Ele decidiu então passar a noite ali, mas para não dormir no sótão frio, ele desceu mais uma vez na casa e pegou alguns cobertores do casal Mitchell. Walter pretendia apenas descansar da viagem e das desilusões, mas naquela noite nevou muito e ele decidiu ficar por ali um pouco. O lugar era perfeito, o frio não era insuportável, ele tinha um banheiro privativo e de madrugada ele descia para comer, enquanto o casal de donos da casa
dormia profundamente. O tempo foi passando e o Walter se conformou que ele nunca seria capaz de conseguir um emprego para se sustentar naquela cidade sozinho, e se acostumou com a ideia de viver como um intruso escondido naquela casa. Mas tudo mudou quando Walter, aos 76 anos de idade, desceu uma madrugada para comer. Sua vista já estava escurecendo pela catarata e ele estava esbarrando cada vez mais nos móveis, fazendo barulho e mudando algumas coisas de lugar sem querer. Naquela noite, Daniel foi até a cozinha e deu de cara com Walter, que estava cortando um pedaço de carne assada para sua refeição do dia. O susto foi tão grande para os dois e Daniel foi para cima de Walter, temendo que o idoso fosse um bandido ou um psicopata. Walter estava com uma faca afiada na mão e não pensou duas vezes em usá-la contra Daniel, ferindo mortalmente o atual dono da casa. Walter foi preso depois de confessar o crime e se entregar à polícia, sendo julgado e condenado à prisão perpétua. Em seu diário, ele confessa: "Eu sinto muito pelo que eu fiz para aquele casal que me sustentou durante anos. Eles não mereciam isso. Fui um hóspede muito ingrato. E o que deveria ser o meu castigo foi a minha salvação. Agora eu tenho a garantia de um teto e comida pro resto dos meus dias. Eu não vivo mais como um fantasma no sótão." Walter publicou seu diário contando sua vida e concedeu os lucros e os direitos autorais para Emily, que apesar de ter que lidar novamente com os holofotes, pelo menos conseguiu refazer a sua vida longe daquela cidade onde a tragédia aconteceu. E se você gostou dessa história, com certeza o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela também vai te deixar intrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho das notificações, para só assim não perder nenhum vídeo que eu posto aqui para você toda semana. Muito obrigado e um grande abraço.